Tua presença que está aqui, Senhor Jesus. Reconhecemos a Tua presença neste lugar. E queremos ouvir a Tua voz. Queremos que a Tua palavra penetre no nosso coração e nos mostre o que o Senhor deseja que a gente enxergue. Amém. Amém. Muito bom. Maravilha. Sabe quando você tem coisas importantes para dizer, mas não sabe como? Já sentiu isso, não? Já sentiu que quando você tem uma coisa muito importante para dizer, mas você se sente completamente incapacitado? Me sinto assim hoje, irmãos. Mas eu espero que o Espírito Santo que está aqui, enquanto eu ler aqui alguns textos, a gente possa ouvi-lo. Amém? Muito bom. Se eu pudesse dar um título para esta mensagem, seria o clamor de um Deus apaixonado pelos seus filhos. É isto mesmo, é um clamor. O que eu vou falar de você hoje é Deus que ama tanto os seus filhos, que Ele está fazendo um clamor, Ele está fazendo um alerta, Ele está assim gritando uma última chamada. Para a gente entender isto, nós temos que compreender um princípio muito importante. Para a gente entender por que Deus vai clamar, como eu vou ler daqui a pouco, precisa compreender certas razões, porque Deus faz tudo o que faz na Bíblia com um propósito. Por exemplo, por que Deus chama Abrão? Ele chamava Abrão antes de chamar Abraão, certo? Não? Chamava Abrão. Abrão. Por que Deus chama Abrão para fazer dele uma grande nação? Um dia Deus fala com um homem, este homem Abrão, filho de Terá, da terra de Ur dos Caldeus. Um dia Deus se manifesta para ele e diz: Abrão, eu tenho uma coisa nova para a sua vida, só que você vai ter que ir para onde eu te mandar, você vai ter que seguir as minhas orientações. Abraão, com seu pai, tinha uma família, naquela tradição, naquela cultura patriarcal, por famílias. Diz a tradição judaica, não está escrito assim na Bíblia diz que eles adoravam outros deuses. A tradição judaica, de outros escritos, dá a entender que a família do Abraão fabricava ídolos. Então você imagina que Deus chama um filho de um fabricante de ídolos e diz: deixa a casa do seu pai, deixa esse negócio, deixa esse business, não segue mais as coisas da sua família, porque eu tenho algo novo para você. Eu vou te mostrar uma terra que eu desejo te dar. E o Abraão crê, e a Bíblia diz que ele partiu sem saber aonde ia. Por que Deus faz isto? Porque Deus decide nesse tempo chamar um homem aos 75 anos, 75, não tem muitos com 75 aqui, né, gente? Aos 75 anos, para começar uma coisa nova. Então nunca diga que Deus está atrasado na sua vida, amém, irmãos? Graças a Deus. Então, porque Deus quer a mesma coisa desde o princípio, irmãos. Deus quer a mesma coisa desde quando Ele cria o primeiro homem, a sua imagem e semelhança. O que é que Deus quer? Ele quer viver no meio, Ele quer habitar conosco. Deus quer viver com os filhos que Ele criou, a sua imagem e semelhança. Deus quer, por ser Deus, Ele fala várias vezes no Antigo Testamento: eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo. Eu serei para vocês como um pai, vocês serão filhos e filhas. Está claro? Deus não mudou de ideia. Adão falha na aliança
ele pega e chama então Abraão, e não vou contar a história aqui, a história de Abraão está em Gênesis, né? Abraão luta a vida inteira para ter um filho, o filho da promessa, o filho que ia ser o início de uma descendência maior do que a areia que está na praia, que não se pode contar como as estrelas do céu. Mas tudo começa com um filho. E Abraão, lá pelos 100 anos, é que tem um filho, e Deus muda o nome dele para Abraão, pai de multidão. Então eles têm aquele filho, e depois, quando esse filho está grande, Deus fala: Abraão, vai lá, sacrifica esse filho. E Abraão pega, vai lá, tranquilo, porque Abraão sabe quem é Deus, Abraão conhece a Deus, amém? A Bíblia diz, como até mesmo o Osmar pregou aqui no nome de honra, a Bíblia diz que Abraão, na verdade, Abraão sacrificou seu filho, porque no coração ele sacrificou. Deus só não impediu o ato. E Hebreus vai dizer lá que Abraão, na verdade, recuperou o seu filho figuradamente, porque Abraão tinha uma certeza: esse Deus que fez uma promessa para mim, se ele pediu para matar meu filho, ele vai ter que ressuscitar, porque a palavra dele não pode falhar. Essa é a convicção de Abraão, um homem de fé, que simplesmente crê em Deus e ponto. Então Abraão é assim, é este pai da fé. E Deus então começa um povo. Então ele tem um filho, Isaac casa, mulher estéril, e tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó então tem toda aquela luta, depois ele tem 12 filhos, vão para o Egito, José lá no Egito salva toda a família, o povo cresce no Egito, eles ficam escravos 400 anos, Deus envia Moisés para libertar este povo, faz uma aliança com esse povo lá no Monte Sinai, e diz: eu quero ser o seu Deus, vocês serão o meu povo. Por que Deus quer fazer isso? Porque Deus gera um povo e faz uma aliança com eles. Porque, olha que legal, gente, a gente só entende isso agora quando você lê o Novo Testamento. Você só consegue entender isso agora na Nova Aliança. Quando Jesus vem, Ele mostra o propósito disso tudo. Deus queria ter um povo amado, que Ele ia demonstrar de tal maneira o seu amor e a sua bênção, que eles seriam, como diz a própria Escritura, um tesouro particular. Vocês serão meu tesouro pessoal particular. E a Bíblia diz que Ele é um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Então olha que legal, Deus pega esse povo e quer mostrar com esse povo toda a sua bondade, todo o seu amor, para que as outras nações da terra vejam e falem: por que esse seu Deus é diferente? Aqui no nosso Deus, nós temos que perguntar o que Ele exige, nós temos que perguntar o que Ele deseja, Ele pede para sacrificar os nossos filhos, e o seu Deus faz o quê? Ele abençoa tudo nas nossas mãos, Ele nos dá o poder de adquirir riquezas, é Ele que opera poderosamente tudo aquilo. Ele nos dá uma terra prometida. Qual era a ideia de Deus com a terra prometida? Eles iam trabalhar lá, porque no deserto não tinha trabalho, percebe não? No deserto tinha canseira, mas não tinha trabalho. Chovia o maná, acontecia milagre. Na terra eles têm que trabalhar, mas qual a diferença? A diferença é que lá na terra o homem está trabalhando, mas Deus está soprando a sua bênção continuamente. Tudo que eles põem a mão prosperam, o que eles fazem dá certo, cavam um poço, nasce água, os frutos, as chuvas vêm no tempo certo, amém? Estão entendendo, irmãos? E Deus faz isto. O desejo dele então é que mostrar, começando com um povo, o seu amor e a sua bondade. Deus escolhe um povo para se revelar a toda a humanidade. Ele quer que todos o conheçam. Estão entendendo, irmãos? Ele quer que todo mundo saiba quem Ele é, o seu amor, a sua bondade. Ele quer chamar a todos. O motivo final de Deus fazer isso está lá escrito: eu quero que, através de você, Abraão, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Então ele fala: abençoarei que os te abençoarem, e se alguém te amaldiçoar, também vão amaldiçoar. Quer dizer, eu vou cuidar de você. Mas basicamente, o que é que este Deus está dizendo? Eu amo toda a terra, mas como eles não me conhecem, eu vou ser conhecido de um povo, e este povo vai então demonstrar o meu conhecimento,
sobre toda a terra. Amém, irmãos? Então Deus quer se revelar. Você percebe? Existe um esforço de Deus no sentido de revelar-se a nós. Então Ele quer mostrar ao mundo caído que há um Deus que os deseja como filhos e filhas. Bom, encurtando a história bastante, quando esse povo, como o Arnaldo leu aqui, adquire riquezas, qual foi o texto que ele leu? Inclusive estava aqui para mencionar, antes se lembrará do Senhor teu Deus, é Ele que faz. Mas esse povo, quando ele fica próspero, quando eles enriquecem, quando eles se tornam fortes economicamente, quando eles se tornam fortes politicamente, quando eles se tornam fortes militarmente, quando o nível de educação dessa nação é altíssimo, todo mundo é instruído, todo mundo tem escola, os levitas ensinam a todos, eles são um povo instruído, o que eles fazem? Bom, na final de contas nós somos bons. Se esqueceram do Senhor seu Deus. Isso acontece, irmãos? Acontece hoje também, não? É um risco ou não é? É um grande risco. Então, esse povo começa a olhar para as outras nações, ver os deuses das outras nações. Eles começam a se misturar com práticas de outras nações. Esses reis começam a buscar os seus próprios interesses. Eles rejeitam a Deus. Eles simplesmente acham que vão fazer o que acham melhor com aquilo que Deus deu para eles. Então o povo que não tem nada, que é escravo, agora tem tudo, faz o que com esse Deus? Obrigado, hein? Daqui para frente, eu continuo. Quando a gente conhece a Jesus, a gente fala, ai, Jesus me tirou tanto daquele situação difícil, não é verdade? Só pela graça. Aí passam uns anos, a gente vai prosperando, aí passam uns anos, a gente peca menos, aí passam uns anos, a gente adquire uma certa influência, a gente quer conhecimento, passam uns 10 anos, 15 anos, de repente nós começamos a achar que é tudo pela graça, mas eu também estou fazendo a minha parte. É sério. Quer dizer então que qualquer coisa boa de Deus se deve ao que nós fazemos? Não, mas no fundo achamos que sim. Sabe por quê? Porque nós, por exemplo, nós comentamos o pecado dos outros para terceiros. Como eu não faria aquele pecado que ele fez, eu me sinto no direito de falar do pecado dele para você, entendeu, Rafael? Afinal de contas, que coisa horrível, não é? Que o Davi fez. Que coisa horrível que eu vá, mas olha, vamos orar. Mas assim, então eu falo para você, eu tenho que dizer. Isso é pecado, gente. Jesus trabalha para cobrir os pecados, para não trazer à luz a sua miséria, para você viver livre, amém? E nós, quando temos uma oportunidade, não, porque não é aceitável. Para quem? Não, para Jesus que morreu na cruz, deu para perdoar, mas nós não. Amém, irmãos? Está claro isso aí? Então, sabe, no livro de Oséias, que é agora onde eu quero ler uns textos, no livro de Oséias, não dá para ler o livro todo aqui, mas o livro de Oséias é esse clamor, não é? É esse clamor. É esse clamor. Antes de ler o livro de Oséias, tem isso aqui. Deus escolhe um povo para se revelar, não é verdade? Não. E o povo de Israel, então, o que eles querem? Eles querem as bênçãos de Deus, mas eles não querem o próprio Deus. Eles querem servir a Deus cumprindo os rituais da religião, eles querem cumprir a lei, fazer o sacrifício. O que eu tenho que fazer? É a mentalidade religiosa. O que eu tenho que fazer para Deus abençoar? Qual que é o limite? É 10? É 2? É 1? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7? Qual que é a mentalidade da lei? Vocês estão ainda, irmãos? Eles querem usar as bênçãos para os seus próprios interesses, não conforme Deus quer. Eles misturam a adoração a Deus com a adoração a outros deuses. Aí o que acontece? Que na época de Oséias o reino se dividiu. Aqui embaixo, no sul, está a tribo de Judá, e em cima as outras 10 tribos.
Efraim ali, tribo do norte. E eles chamam, é o reino de Samaria. Eles têm o próprio rei. E esse rei, esse Jeroboão, nessa época, o que ele faz? Ele faz 2 bezerros de ouro e coloca em 2 pontos de adoração para o pessoal não descer para adorar em Jerusalém. Põe o bezerro de ouro lá e diz que nem falou Arão lá, quando fez o bezerro de ouro no deserto. Este aqui é o Yahweh, o seu Deus. Esse é o Jeová, o seu Deus. Ele tirou do Egito. A mesma ideia. Só que eles misturam a adoração a Baal com a adoração a Deus. Porque tem umas coisas que, sabe como é que é? Vai misturando. Então o povo de Israel está fazendo isso e Deus fala, não faça isto. E o livro de Oséias é um último chamado de amor a um povo que será destruído pela consequência das suas escolhas. Depois de Oséias, que ele está junto aí, né, com Isaías, Ezequiel, que é no Reino do Sul, essa nação de Israel vai ser exterminada, ela vai ser dominada, ela vai ser destruída, e ela vai acabar, vai ficar a parte do sul apenas. Então Deus está fazendo um chamado, Ele levanta profetas. Eu vou dar uma breve história para você, como é que Deus começa a fazer isso. Você lê Oséias, é curtinho, é um livro complexo, tem um hebraico complexo. O Oséias era um cara que dominava a língua, ele é parte poético, ele é parte em prosa. E aí o que acontece? Deus fala para Oséias, você vai casar com uma prostituta. Vai e pega uma prostituta. Não é uma ilustração, de fato aconteceu. Você está entendendo? Deus manda o profeta quebrar a lei, porque a lei não permitia casar com uma prostituta. Ele manda Oséias quebrar a lei. Casa com uma prostituta, porque Israel é como uma prostituta para mim. Ela está se prostituindo com muitos deuses, em vez de ficar comigo, porque eu a salvei. Então, para Oséias pregar essa mensagem, ele tem então uma esposa, ele tem filhos. Tem um filho, depois uma filha, depois um filho. E Deus manda colocar o nome de Jezreel, Deus semeia, depois Loami, e outro nome que diz, não amada e não meu povo. Oséias então está pregando durante o período de mais ou menos uns 30 anos. No primeiro capítulo, quando ele manda dar esses nomes aos filhos, ele também diz, mas vai chegar um tempo que eu vou semear de novo meu povo, eu vou mostrar meu amor de novo ao meu povo, eles serão chamados de meu povo, eles serão chamados de meus amados. Você percebe o que Deus está fazendo? Ele faz um alerta dizendo, olha, atenção. E ao mesmo tempo ele faz um encorajamento. Então ele está querendo fazer, escuta, ei, eu estou chamando você. Entretanto, o que acontece? O povo não responde. Acontece uma coisa pior, a esposa de Oséias abandona ele e volta para a prostituição. Vai lá, tem um cara que é dono dela. Era duro ser profeta naquela época, na verdade, mas fala a verdade. É mais fácil ser profeta hoje. Então o Senhor me disse, Oséias 3:1, vá e ame sua esposa outra vez. Embora ela cometa adultério com o amante, isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel. Vocês estão entendendo o poder da mensagem? A lei não permitiria jamais que um homem tomasse de volta a mulher de outro, está escrito, e Deus fala, por que você está fazendo isso aí? Porque Deus mandou, porque vocês são como esta mulher, mas Deus ama vocês, por isso eu estou recebendo ela de volta. Olha a força da mensagem, está entendendo? Olha o poder dessa mensagem. E esse Oséias, tudo indica que ele era um cara conhecido, ele era um nome, um cara instruído, é um cara que tinha uma certa trânsito no meio das pessoas importantes, do povo, dos líderes. Isso vai mostrar que o Senhor ainda ama, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses, e sinta prazer nisto. Sabe o que ele está dizendo? Que o pessoal não somente tinha voltado para outros deuses, como gostavam. Esses outros deuses envolviam prostitutas cultuais,
envolvia vários tipos de festas e sacrifícios humanos. Então Deus está dizendo, mesmo assim eu te amo. É uma mensagem de amor, você entende, não? Só que você vai ler Oséias, você vai ler muitos juízos, e Deus dizendo que vai destruir, que vai acontecer. Você sabe por que tem tanto juízo no Antigo Testamento? E você não vê isso no Novo? Porque no Antigo Testamento não há arrependimento. O povo não se arrepende, não muda, não volta, não aceita, sobre o juízo. Tem juízo no Novo Testamento? Quem não crê no Filho de Deus já está julgado. Mas Deus não está mandando exército, não está permitindo destruição. Deus está tendo bastante misericórdia. Aí, o Oséias vai falar um negócio, que aquelas pessoas, presta atenção, eles não entendem. Oséias vai dizer assim, o meu povo está sendo destruído, porque ele não me conhece. Porque vocês sacerdotes não querem me conhecer. Aí ele se dirige àqueles que são os líderes, aqueles que deveriam ensinar os outros. Porque vocês sacerdotes não querem. Vocês estão percebendo que há uma escolha aqui? Porque esse negócio que a gente não tem livre-arbítrio, que Deus destinou uns para um para outro, então não tem o livre-arbítrio. Se Deus quer me salvar, Ele que salve. Aí se eu não consigo ficar livre do meu pecado, é porque Deus também não quer. Isso é uma mentira. Tem base bíblica. Eles não querem me conhecer. Então eu não vou reconhecer como meus sacerdotes. Se esqueceram da lei do seu Deus, eu vou me esquecer dos seus filhos. Só que o que acontece é que a época que Oséias pregou, era um tempo de prosperidade e riqueza. Na época que Oséias pregou, está tudo bem politicamente, está tudo bem financeiramente, tem grana pra caramba, os ricos estão mais ricos, as pessoas estão dizendo, nossa, olha, o pessoal está gostando desse rei idólatra, eles vão lá, eles estão fazendo todo aquele monte de pecado, adorando a Deus, e está acontecendo nada, eles estão achando que é a bênção de Deus, tem muito dinheiro, tem saúde, tem segurança, Deus está nos abençoando. Fala a verdade, esse pensamento só existia naquela época, não? Você sabia que hoje o parâmetro da bênção de Deus, uma das igrejas, é se você tem dinheiro, se você encontrou um bom negócio, se as coisas estão dando certo? Cara, isso não significa absolutamente nada. Você pode estar fazendo tudo certo indo para o buraco. Tem um ministério, gente com ministérios poderosos. Gente, se você for ler notícias, se você lê notícias, inclusive internacionais, se você pega lá Christianity Today, que é uma revista cristã americana, tem parte traduzida no Brasil, você vai ver a quantidade de escândalo que tem, de grandes homens de Deus que caíram. Caras que caíram, ele fala, gente, o último que aconteceu, eu falei, Senhor, se esse cara aí caiu, imagina eu. Se esse cara aí que era uma referência, na área da oração, estava na mentira, estava abusando de mulher. Está feio o negócio ou não está, irmãos? Tá, é muito parecido com Oséias. Tem dinheiro, tem influência, tem tudo, só que não tem Deus. Eu perguntei para o senhor quer que eu pregue essa mensagem mesmo esse domingo? Ele falou, sim, então tá bom, então eu estou pregando. Agora há pouco, quando eu cheguei, recebi uma mensagem que realmente era para dizer isto. Porque isto aqui é para todos nós, começando comigo, certo ou não? Porque eu sou um dos que eu estou há 40 anos conhecendo Jesus, essa mensagem é para todos nós. Especialmente para quem há mais tempo o conhece. Então, sabe, irmãos, é nessa época. Como é que você vai ser destruído? Deus está dizendo, rapaz, você não pode achar que você pode andar no pecado, se afastar de Deus e achar que está tudo bem. Você não está ligado que Deus está tendo misericórdia, na hora que Ele parar de ter misericórdia, isso tudo acaba.
Você sabe como é que Deus pode... Como é que a vida de alguém pode piorar muito? Desses que estão achando que está tudo bem. Afinal, estou meio no pecado, mas eu vou aqui, adoro a Jesus, aí eu faço algumas coisas na semana, e depois eu pego, então eu mudo. Aí é aquele arrependimento que não arrepende nunca, porque arrependimento você abandona, não pratica mais. E se não consegue, você tem um incômodo muito grande: Senhor, arranca isso de mim. Arranca isso de mim. Então a gente descobre que eles só buscavam Deus na época da necessidade. Oséias 6,2 diz assim: ai, Deus vai nos restaurar daqui a um pouco de tempo, logo viveremos na sua presença. Precisamos conhecer o Senhor, vamos buscá-lo. Ele vai nos responder tão certo como chega o amanhecer. Oséias 6,4: ó Israel e Judá, ele diz, ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Você já abriu de manhã a janela? Você viu a neblina na Pedra Grande? Hoje eu abri, a janela estava ainda meio escura. Você via aquela neblina na Pedra Grande. Daqui a pouco, quando o sol brilha, está dizendo: o amor de vocês é assim, dura esse tempinho aí. Na hora que está apertado, vem todo mundo me buscar. Aí na hora que eu sou bondoso, obrigado, Deus. Deixa a gente continuar. Onde nós estávamos mesmo? Estou entendendo o contexto, irmãos? E é para esse povo. E Deus fala assim: enviei meus profetas para despedaçar vocês. Como? Para matá-los com as minhas palavras. Ele está usando aqui uma figura de linguagem, entende? Uma metáfora. Com julgamentos inescapáveis como a luz. Eu gostei dessa. Não tem como escapar da luz. A mínima fresta, a luz entra, certo? Então o que ele está dizendo? Vocês insistem em achar que dá para viver comigo andando do jeito que vocês acham melhor, fazendo o que vocês acham melhor, ignorando as minhas instruções, o meu chamado de amor. Por isso, no indo para o final de Oséias, ele diz assim: ó, volta Israel para o Senhor, seu Deus, seus pecados causaram sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Ele está dizendo: confessa. Salmo 32: enquanto escondi meu pecado, eu sofri, eu fiquei seco. Quando eu decidi confessar, o Senhor me purificou, me limpou, me restaurou e começou a me guiar com os teus olhos. Deus sempre quer fazer isso, amém? Perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade para que possamos oferecer-te nossos louvores. É Deus falando isso: faz isso, se você fizer isso eu estou aqui. Então eu vou curar você da sua infidelidade e vou te amar com todo o meu ser, pois a minha ira desaparecerá para sempre. Tem muitas palavras de juízo, mas o juízo é decorrente da escolha que se faz ao viver longe dele. Deus está dizendo: eu amo vocês, só que nesse caminho onde vocês estão, só tem um destino. É como se você pegasse, eu vou repetir essa ilustração pela 1000ª vez, você pegasse a Fernão Dias aqui indo para São Paulo e falar: mano, eu não consigo chegar em Belo Horizonte. Aí você acelera mais e você não consegue chegar em Belo Horizonte, não vai chegar nunca. Ele está falando: troca de caminho, faz o retorno, abandona esse caminho. Eu não pude ler muitos textos, porque poderia ler muitos de Oséias, mas nós precisamos chegar aqui no ponto. Quando você lê Oséias, você vai perceber o seguinte: porque Deus fala juízo, Ele fala de restauração, misericórdia, vai levantar. Ele fala juízo: eu amo você, eu não vou te deixar. Como é que eu posso te abandonar? Oséias 11, como é que eu posso abandonar você? Você é meu amado. É um homem falando com a sua esposa. Está entendendo que é a figura do casamento? Um homem, a esposa e os filhos.
É um pai que está querendo a esposa que traiu várias vezes, ele quer, mesmo que sejam os filhos de outros, ele quer abraçar todo mundo. Está entendendo a figura de Oséias? Deus se coloca nessa posição, está fazendo um clamor: volta para mim, que se você continuar onde está, só vai ter destruição. Então Oséias vai mostrar o seguinte, que o amor de Deus não muda por causa dos nossos pecados. Não é maravilhosa essa notícia? Não. O amor de Deus por nós não muda, apesar de todos os nossos erros. Não muda. Manda, traz de volta. Mas ela traz de volta, eu recebo. Se você voltar para mim, eu te aceito. Outros homens fariam isso, hein? Quantas mulheres faziam isso? Não há nenhuma circunstância ou pecado que possa dominar a gente se a gente voltar para Ele. O que quer dizer? Se você voltar para mim, eu vou curar até a sua infidelidade. Você quer? Eu estou lendo o Antigo Testamento, irmãos, mas isto aqui é o Evangelho de Jesus Cristo, é o que Ele fez na cruz, amém? Está dando para entender, não? Estou pregando sobre Jesus aqui, estou falando sobre o Evangelho, e isso aconteceu lá naquela cruz, em Cristo esse é consumado. O Antigo Testamento todo fala de Jesus, Ele proclama as verdades, Ele pode nos curar se quisermos nos arrependermos. Então, como até falou o Arnaldo semana passada, nós não somos vítimas. Não confunda a soberania de Deus com falta de livre-arbítrio, nós somos vítimas. Você não pode dizer, você chega na academia, eu quero perder 10 quilos. Não é? Aí quando o cara chega, aponta os aparelhos, tudo, não, mas eu não quero usar os aparelhos. Tá, então faz exercício, mas eu não quero fazer exercício. Aí o cara vai perguntar para você, o que é que você está fazendo aqui? Esse lugar não te serve. Aí você quer entrar no reino de Deus. O Arnaldo falou, e você quer viver para Jesus, fazer as mesmas obras, só que você não quer largar as antigas. Aí alguém vai dizer, lamento aí, mas aqui não é o seu lugar. Como até ele falou, o reino de Deus é um lugar muito ruim para você fazer a sua vontade. Ali é para fazer a vontade do Pai, amém? Jesus foi claro, seguinte, eu vou fazer a vontade do meu Pai, se você me seguir, você vai ter que renunciar como eu, e fazer como eu. Ele não deixou barato, não, venha, está tudo bem, a gente vai dando uns tapinhas, você dando, não, ele falou, você tem que abandonar uma antiga maneira de viver, de pensar, porque o arrependimento está na mente. Aí Jesus vem e nos liberta, livra do pecado e fala, escolhe o que você quiser agora. Eu queria que você escolhesse eu. Porque na verdade Jesus vai lá, Deus vai lá, liberta. O Oséias traz aquela mulher tudo e fala para ela, aqui você é minha esposa de novo, você não é mais escrava de novo. Oséias compra ela, pagou barato, é verdade, venderam por um valor muito baixo, mas eu comprei você, limpei você, você tem casa de novo, você tem nome de novo, você tem honra de novo, você tem a herança de novo, você tem a mim de novo. O Senhor está fazendo isso o tempo todo, está ou não está? Aí Oséias termina, ele fala muitas coisas, ele fala, volta para mim, eu sou uma árvore sempre verde, todos os seus frutos vêm de mim. Ele fala, sou eu que respondo às suas orações, sou eu que te amo. Gente, a mensagem de Oséias é linda, ele termina com uma mensagem de amor dizendo, eu estou aqui, eu quero você. É Jesus, quando ele sobe naquela cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque a gente fala muito do amor de Deus, mas Oséias está ilustrando o amor de Deus numa outra dimensão, né? Aí termina com esse texto, quem for sábio, entenda essas coisas, quem tiver discernimento, ouça com atenção. Você já viu Jesus falando isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele vai dizer o seguinte, os caminhos do Senhor são retos,
E neles andam os justos. Nós sabemos que os justos são justificados pela fé em Cristo. Vamos ler esse versículo com os olhos da nova aliança. O Senhor Jesus falou o seguinte: olha, eu libertei você, tem um caminho para você, te dei meu Espírito Santo. Mas nesses mesmos caminhos os pecadores tropeçam e caem. Está dando para entender a analogia? É um caminho, é uma pista de alta velocidade, é uma pista de prosperidade, tudo que você faz dá certo, Ele está com você, Ele está junto com você. Se você anda em amor, em intimidade com Ele, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Mas se você escolhe andar do seu próprio jeito, você vai tropeçar nesse caminho. Em vez desse caminho abençoar você, ele vai ser um problema para você. Por isso que Jesus é descrito como uma pedra de tropeço. Para quem? Para os religiosos, para aqueles que queriam ganhar em cima da fé dos outros, para aqueles que queriam se aproveitar de Deus para o seu próprio benefício. Jesus falou: eu sou uma pedra de tropeço para você, você vai cair continuamente aqui, mas aqueles que querem andar nos meus caminhos vão voar sobre eles. Amém, irmãos? Quero ler mais um texto desconfortável para você. Agora não dá para sair, você vai ter que terminar o culto aqui, né? Acaba logo, Jesus, chega na parte boa, pastor, estou chegando. Estou demorando um pouco, mas estou chegando. É impossível trazer de volta o arrependimento aqueles que já foram iluminados, já experimentaram as dádivas celestiais, se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir e depois se desviaram. É impossível trazê-los de volta ao arrependimento, porque ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltam a pregá-lo na cruz, expondo na vergonha. Sabe o que ele está dizendo? Que fora de Jesus não tem mais nada. Se você rejeitar o próprio Jesus, se você rejeitar a própria graça de Deus, amém? É pior se você já conhecer a Ele e rejeitá-lo. Você percebe que é um alerta semelhante no Novo Testamento, semelhante ao último clamor de Oséias? Irmãos, esse clamor está sendo feito hoje, porque existem coisas que Deus vai operar, muito poderosas. Você está entendendo? Deus quer derramar dons, talentos, recursos financeiros sobre todos aqueles que querem andar nos seus caminhos, porque Ele quer a noiva para os noivos. A analogia do casamento também funciona no Novo Testamento. A igreja é a noiva. Deus está disposto a derramar todas as bênçãos desde que a gente trabalhe para Jesus ter a sua noiva. Pessoas que saem das trevas para a luz, pessoas que saem da injustiça para a verdade, lares desfeitos se transformando em lares da presença dEle. Amém. Aquilo que Ele fez em você, Ele quer fazer em outros. Ele está dizendo: eu posso derramar mais sobre você, se você quiser que outros como você também me alcancem. Entende? É uma escolha, porque não tem meio termo. Ou cai, ou então voa na graça de Deus. Tem outro texto mais desconfortável. Hebreus 10, 26 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não há sacrifício que cubra esses pecados. Esse e muitos outros textos afirmam o seguinte, que você experimenta a graça de Deus, mas você ainda tem uma escolha. A implicação de ter uma escolha é que existe um resultado final. Está dando para entender, irmãos? Não dá para você escolher viver para Deus, mas não viver. Não dá para você se apropriar daquilo que Ele te deu para fazer o que você quer. Não dá. Aí Jesus tem que morrer de novo. Ele não vai, Ele já fez sacrifício eterno. Há somente assustadora expectativa de julgamento e de fogo que vai consumir. Ou seja, quando você decide que Jesus não é o suficiente, você está dizendo: então não quero. Então o Senhor fala: não tem mais nada depois disso, tá? Na época de Moisés, 2 ou 3 testemunhas, o cara morria, se ele tivesse quebrado a lei. Versículo 29, imagina
Qual será o castigo para quem insultou o Filho de Deus? Tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. É uma coisa louca, né, gente? Está escrito na Bíblia, tá? Está escrito é porque existe a possibilidade de acontecer. Que não aconteça conosco, amém? Mas está escrito. Depois de ver tantas destruições, sabe? Depois de ver tanta gente 40 anos de cristão, que eu tenho. Depois de eu ver tanta gente, inclusive alguns que eu admirava, destruírem tudo, abandonar a esposa, filho, assim. Eu fiquei pensando, Senhor, e eu? Uma vez eu fiquei pensando, já pensou se um dia eu resolvo abandonar a Marisa? Dá uma louca, eu vou abandonar ela, arrumo uma mulher. É uma coisa de louco. Eu falo, meu Deus, e os meus filhos? E as pessoas que um dia me conheceram falaram, nossa, mas o César, eu pensei que ele era um cara até legal, ele era até pastor. Ou a minha mulher fazer isso, mais louco ainda. Não por minha causa, né? Ela é melhor que eu. Aí, há muitos anos atrás, eu falei, sabe, Senhor, se eu correr esse risco de fazer isso, perder minha família, o Senhor me leva antes. Prefiro morrer antes. Prefiro morrer antes do que fazer isso. Eu sei que é uma oração perigosa. Se eu morrer nos próximos anos, alguém vai dizer, aquele dia ele... porque nós estamos sempre julgando os outros e não julgamos a nós mesmos, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Jesus, eu não quero me separar de Ti. Eu não quero deixar meu coração endurecer ao ponto disto. Pastor, mas tem muitos casos. Eu não estou criticando você que se separou. Está dando para entender isso? Amém, irmãos? Não estou criticando você que se separou. Não critico ninguém que se separou, tá? Quem sou eu para criticar alguém? Não julgo o coração. Aqui a gente ajuda pessoas que se separaram. A gente ajuda pessoas a reconstruir casamentos. A gente ajuda as pessoas aqui. Amém, irmãos? Está claro isso? Estou falando da perspectiva pessoal de alguém que conhece a Deus, tem que tomar uma decisão. Eu já vi nesses anos todos, muita gente passar por situações difíceis, de adultério, de tudo, e casais falaram o seguinte: nós vamos continuar, nós vamos ficar com Jesus. Eu me arrependo disso e ele acredita nela, eu me arrependo disso, ela acredita nele e constrói uma família, amém? E Deus é glorificado. E o diabo, quando olha, fala, eu perdi aqueles. E esse casal que um dia se separar está pisando serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E aqueles que falaram deles, envergonhados. Porque não há quem está em pé, cuide para que não caia, diz a Bíblia, amém? Então você que passou por isso, você tem um testemunho poderoso. Mas você que está em risco de passar por isso, não passe. Então Jesus repete, quero terminar aqui. O que Deus deseja? Jesus repetiu esse texto 2 vezes. Jesus repete esse texto 2 vezes no Novo Testamento. Oséias é muito citado no Novo Testamento. Quando Jesus estava comendo com os pecadores ali, coador de imposto. Na outra oportunidade, eles estavam comendo num sábado, catando espiga para comer. E vieram os fariseus. Jesus falou, vocês não viram o que está escrito? Vão aprender Oséias 6,6. Ele falou, eu quero que demonstrem amor e não que façam sacrifícios. Quero que me conheçam, mais que desejem holocaustos. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você saiba quem eu sou. Irmãos, ainda mais agora, o sacrifício já foi feito, amém? Não precisamos de sacrifício para agradar a Deus. Deus quer que nós conheçamos. Jesus falou, eu quero que vocês demonstrem amor, que amem uns aos outros.
Mas o que é que a religião quer fazer? Eu quero fazer tudo certo para Deus, para poder ser melhor que os outros e as pessoas verem que Deus está comigo. E Jesus está dizendo: eu quero que você me conheça. O casamento é uma comparação muito poderosa. Deus é o marido e a sua esposa infiel é o seu povo. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Jesus dá a vida para que a noiva seja pura. O importante, irmãos, é o relacionamento, a intimidade. O resto é consequência, a bênção é consequência, a saúde é consequência. Quando nós não temos Ele, eu quero deixar uma palavra que eu penso que é uma palavra de Deus para todos nós, sabe, irmãos? Eu quero que meus filhos, é isso que eu ouvi da parte de Deus. Porque faz muito tempo que eu estou dizendo: Senhor, como é que eu vou pregar essa mensagem? O que significa? Ele fala: significa isso. Eu quero que meus filhos me conheçam como eu sou, não como outros lhes dizem que eu sou. Eu quero algo pessoal, como o marido conhece a mulher e a mulher conhece o marido. Vocês ainda querem as minhas bênçãos, mas não a mim? Entende o que o Senhor está falando para conosco, irmãos? Ele está falando com a nossa comunidade. Ele está falando com você está aqui ouvindo, então para você. Eu não quero que você conheça porque outros falaram que eu sou. Eu quero que você conheça de me conhecer pessoalmente. Como canta o Ademar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. O Senhor diz para nós: tudo está no meu Filho. Não farei nada a não ser através do meu Filho. Tudo o que eu tenho para dar é através do meu Filho. Tudo eu coloquei nele para que todos venham a Ele. Você percebe? Jesus pôs tudo em Cristo. Fez a plenitude habitar em Cristo. Se alguém quer conhecer ao Pai, tem que conhecer a Jesus. Se alguém quer receber alguma coisa de Deus, tem que receber através de Jesus, pela fé. Se alguém quer chegar a Deus, o caminho é Jesus. Se alguém quer conhecer a verdade sobre si mesmo, é somente através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se alguém quer saber o seu chamado, é através de Jesus. Deus colocou tudo em Cristo, tudo nele. E Jesus se fez carne, Ele existiu, Ele falou, as palavras estão escritas. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Pode subir a banda aqui, por favor? Sabe, irmãos, você entende a mensagem de amor? Nós podemos fazer uma escolha como pessoas livres. Nós podemos viver com foco em Jesus ou com foco em mim mesmo. Eu posso focar em mim, é muito fácil. É quando eu vou a Deus com aquela, sabe aquela intenção misturada? Eu vou a Deus pedindo algumas coisas. Senhor, eu estou pedindo isso porque eu quero abençoar a minha família, eu quero abençoar o teu povo, eu quero abençoar as pessoas, mas eu também queria um negocinho aqui para mim. Eu quero trabalhar para ti, Senhor. Tá bom, filho, trabalha no anonimato, ninguém te vê. Ah, mas eu queria postar no Instagram. Pode postar no Instagram. Eu preciso que as pessoas vejam. O reconhecimento de Jesus não é suficiente. As pessoas têm que ver. Oh, irmãos, para quem está servindo a Jesus e ama Ele, tanto faz se as pessoas verem ou não virem. As pessoas eventualmente vão ver. Quando a gente está com foco em Jesus, que esse é o desejo do Pai, nós estamos falando de aliança, de casamento. Estamos falando de intimidade, não de religião. Não estamos falando de vir à igreja, ir na célula, dar dízimo, bater palma como rituais. Estamos falando de uma vida que adora a Ele, se importa, que conhece a Ele.
Estamos falando de honra. Quando nós honramos a Ele, damos o devido valor. Honra é o valor que dou a alguém no meu coração, como nós ensinamos aqui. A honra só pode ser dada, porque a honra você recebe de Deus, então você dá. Quando nós temos o foco em Jesus, Ele nos se revela a nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu virei e me revelarei a Ele. Toda semana eu ouço isso. Deus quer se revelar a nós. Jesus quer se revelar a nós pessoalmente, individualmente. Mas para isso a gente precisa voltar a Ele dizendo: quero andar nos teus caminhos. O foco em Jesus traz graça em tudo que fazemos. Mas quando a gente foca só na gente, é a infidelidade. Sabe que eu e o marido estamos casados o tempo todo, esse ano? Porque nós focamos em Jesus. E nós focamos um no outro. E pensamos nos nossos filhos. Se eu focar só em mim mesmo, endurece o coração. Se eu focar em mim mesmo, eu não vou querer fazer certas coisas. Eu acho que é isso. Eu acho que ninguém... Aqui eu fico achando um monte de coisa. Daqui a pouco eu não tenho mais nada. Não estou servindo a Jesus. Não tenho mais família. Quando eu foco em mim mesmo, como esse povo de Israel, é uma vida de adultério. Assim, é uma vida misturada. Porque o adultério é isso, né? Eu tô com a minha mulher, mas estou com outra. Esse que é o adultério. Você mantém uma coisa dupla. É a separação, é o juízo. Há um desconhecimento de Deus. Em vez de ter graça, é uma desgraça. Mas o Senhor está dizendo hoje aqui para nós: ei, eu estou chamando você para você andar comigo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, Ele está fazendo um alerta a nós, para a gente não andar mais assim, achando que dá para andar com Ele, andar com Ele quando está difícil, andar com Ele quando precisa de ajuda, mas depois não andar. O ponto hoje é a fidelidade. Se você quiser escrever a última palavra, é fidelidade. Deus está perguntando: eu sou fiel sempre, nunca vou deixar de ser. Estou convidando você para ser a minha amada. Estou convidando você para ser o meu amado, andar comigo. Eu sempre sou fiel. O que eu sinto claramente, irmãos, percebo da parte de Deus, é nos alertando. Não estou dizendo que você é infiel, tá? Está dando claro? Isso que eu falei que era uma mensagem que eu falei: Jesus, parece que é difícil pregar essa. Mas Ele falou: mas eu estou lá. Eu vou falar no coração deles. Eu creio que Ele está falando aí. Ele está dizendo: não seja infiel. Eu sou fiel a você, não seja infiel a mim. Vamos ficar de pé.